No Oriente Médio, a gente está vendo um cenário bem curioso. Ao mesmo tempo que se fala em paz, acontecem atos claros de agressão. Parece contraditório, né? Pois é exatamente esse paradoxo que define o impasse atual entre os Estados Unidos e o Irã. Vamos tentar entender essa história. E o paradoxo fica muito claro aqui. De um lado tem a palavra oficial, a diplomacia, um cessar-fogo que foi estendido. Do outro lado, a gente vê uma ação militar bem direta no Estreito de Hormuz, com navios comerciais sendo apreendidos. A grande questão é, como é que essas duas realidades conseguem existir ao mesmo tempo? É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para entender esse impasse, a primeira coisa é olhar para os eventos mais recentes, que são justamente os que colocaram esse cessar-fogo, que já era frágil, em uma situação de risco ainda maior. As coisas aconteceram numa velocidade impressionante. O prazo do cessar-fogo estava acabando, aí o Paquistão entrou em cena pedindo mais tempo para a diplomacia, o presidente Trump concordou e quase que imediatamente o Irã responde com uma demonstração de força no mar. Essa sequência de eventos mostra o quão volátil a situação realmente está. É um verdadeiro barril de pólvora. A justificativa oficial para estender o cessar-fogo diz muito, sabe? Não é só um adiamento, é, na verdade, uma janela de oportunidade, com o Paquistão mediando, para que a liderança iraniana, que a Casa Branca diz que está seriamente fraturada, consiga chegar a um consenso interno. Agora, vamos virar a chave e analisar a outra peça central desse quebra-cabeça, os sinais confusos, até contraditórios, que vêm dos Estados Unidos. Entender isso é crucial para sacar a reação do Irã. É aqui que a gente vê a estratégia de duas frentes dos Estados Unidos em ação. Pensa só, de um lado eles estendem a mão, oferecem negociações de paz em Islamabad, mas do outro lado tem um punho de ferro, um bloqueio naval total que está simplesmente sufocando a economia do Irã. É a famosa política da paz através da pressão. E para deixar a diplomacia ainda mais complicada, tem a retórica pública. Essa frase do presidente, dita um pouco antes de estender o cessar-fogo, manda uma mensagem bem clara de que a opção militar não só continua na mesa, como está ali na linha de frente do pensamento da Casa Branca. Agora, olhando pelo lado iraniano, a situação não tem meio termo. O bloqueio naval não é só uma medida de pressão. Para eles é uma violação direta do cessar-fogo e, como eles mesmos definem, um ato de guerra. E é esse o principal ponto de discórdia. E isso nos leva direto para a reação do Irã. Diante do que eles consideram uma agressão contínua, eles estabeleceram as próprias condições, que não são negociáveis, e responderam com uma demonstração de força. A exigência iraniana, vinda de um diplomata, é cristalina. Para Teherã, não existe conversa sob ameaça. A pressão econômica e militar precisa parar antes que a diplomacia possa começar. O bloqueio, então, virou a grande barreira para a paz. A resposta do Irã não foi só no discurso. Foi uma ação militar e muito bem calculada. Ao apreender esses navios, a Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC, uma força militar poderosíssima que responde direto ao líder supremo iraniano, manda uma mensagem dupla. Primeiro, eles controlam essa rota marítima vital. E segundo, eles não vão hesitar em escalar a tensão se as suas linhas vermelhas forem cruzadas. E no meio de toda essa geopolítica, de todas essas manobras militares, tem um custo humano devastador. Um ministro iraniano declarou que o conflito já acabou com mais de 2 milhões de empregos no Irã. 2 milhões! É um número que dá uma dimensão da pressão econômica e social que o povo iraniano está enfrentando no dia a dia. E claro, esse impasse não acontece isolado do mundo. As consequências dessa crise regional vão muito além do Oriente Médio, afetando diretamente a economia e a estabilidade de todo o planeta. O motivo é esse aqui, o Estreito de Hormuz. Ele é um dos pontos mais críticos para o fornecimento de energia no mundo. Qualquer problema ali, como o que a gente está vendo, causa um verdadeiro maremoto nos mercados de energia globais. E aqui está o impacto econômico no bolso. O preço do petróleo Brent disparou. Subiu mais de 30% desde o começo do conflito. E isso, no final das contas, significa custos mais altos de energia para todo mundo, para empresas e para a população em geral. Para adicionar mais uma camada de complexidade, a situação EUA-Irã não é o único foco de tensão. Uma outra trégua, separada, mas conectada, entre Israel e o Hezbollah no Líbano também está por um fio. Isso só mostra como a região inteira está volátil. Então, quando a gente junta todas as peças, o que temos? Basicamente, uma situação de impasse total. A diplomacia está parada
E a paz? Bom, a paz se mostra extremamente frágil. Dá para resumir o impasse de uma forma bem simples e que, no momento, parece não ter saída. É tipo assim, o Irã diz, levantem o bloqueio que a gente conversa, e os Estados Unidos respondem, a gente mantém o bloqueio para forçar a conversa. Resultado? Um beco sem saída. Um verdadeiro nó. E as consequências desse impasse são gravíssimas. Sem um caminho diplomático claro, os dois lados já estão se preparando para a alternativa, que é voltar para o conflito aberto. As declarações públicas confirmam, a guerra é uma possibilidade muito, muito real. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que fica no ar. Será que a gente está vendo uma calmaria temporária antes da tempestade? Uma pausa tática no meio de um conflito? Ou será que este momento de tensão é, na verdade, o prelúdio de uma guerra ainda maior e mais destrutiva? A resposta, infelizmente, ainda está para ser escrita.